Vamos falar do Atlético, o Henrique André, e destacar a preparação do Galo para enfrentar a Chapecoense nesta quinta-feira, fora de casa, no retorno do Brasileirão. E o torcedor do Galo tava com aquela saudade já, né? Apesar da fase não estar tão boa, mas ficar sem jogos, o torcedor não aguenta. Então essa hora vai chegar, é quinta-feira, 7h, duelo contra a Chapecoense, lá na Arena Condá. E a Chapecoense, viu, Abílio, que ainda não perdeu como mandante, e o Atlético não venceu como visitante. O Galo tem 8 pontos, é o 13º, e a Chapecoense com 7 pontos, um pontinho a menos, aparece na 15ª colocação. Então é um jogo, né, daquele duelo de 6 pontos, e muito equilibrado, viu, Abílio? Até o momento foram 19 jogos entre Atlético e Chapecoense, 6 vitórias para cada lado, e 7 empates. Então é um jogo aí também do raio-x, um jogo importantíssimo para o Galo, principalmente, né? Porque se perde para a Chapecoense, corre o risco de terminar a rodada na zona de rebaixamento, e isso o técnico Eduardo Domingues não quer de jeito nenhum, nem os jogadores e também os torcedores, né? Não querem essa ideia de jeito nenhum para o Galo nesse retorno, porque vai ter uma maratona pela frente. Nos próximos 59 dias serão 18 jogos pelo Brasileiro, Copa do Brasil e também pela Copa Sul-Americana. O Galo treinou na manhã desta terça-feira, aquele treino técnico e tático, e a grande novidade, como a gente trouxe em manchete, foi o Michael. Ele ainda não foi liberado pelo departamento médico, mas começa aquele processo de transição, né? O Atlético até prefere não falar que é a transição, mas treinou com o grupo e aos poucos vai retornando o Michael, e em breve vai ser aí novidade também para o Barba Domingues. Vitor Hugo, recuperado de lesão, o zagueiro, né? Temos 2 Vitor Hugo, o zagueiro está recuperado, deve viajar para Chapecó, assim como o Alexander, né, que já vem treinando há algumas semanas, foi liberado também da lesão pelo departamento médico e deve figurar nessa lista do Barba para a viagem para Chapecó, que acontece amanhã às 6h. Antes, mais uma atividade na cidade do Galo, 10h, e vai ser a última preparatória para este confronto, que, como eu disse, tem alguns ingredientes, né? Tem retrospecto, tem tabu. O Galo não vence a Chapecoense desde 2019, de lá pra cá, foram 3 jogos, 2 empates e 1 vitória da Chape. E cabe lembrar, né, lá em 21, Galo campeão, não conseguiu derrotar a equipe Condá. E não tem hora melhor para acontecer isso agora, né, o Pedro Abílio? Vencer fora de casa, um desafio para equilibrar a balança do Atlético no Campeonato Brasileiro. Faltaram muitos pontos como visitante nas últimas temporadas, hein, Edu? Ganhar da Chapecoense na Arena Condá é uma tarefa complicada. E o problema é ainda maior quando você também não tá bem como mandante, né? Então você soma esses 2 problemas e o resultado são os 2 últimos anos em que o Atlético brigou na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Precisa mudar essa história para ontem. É um jogo dificílimo, nunca foi fácil jogar em Chapecó, mas a partir do momento que você vive esses problemas, você não tem mais escolha para o adversário, para buscar ponto fora de casa, e o Atlético precisa ir a Chapecó, aproveitar o momento ruim também do adversário, saber jogar com a pressão pela qual passa a Chapecoense em relação aos seus torcedores, o extracampo, e o Atlético tentar tirar proveito disso. É que não é fácil, né? São muitos os desfalques, jogadores importantes com as suas seleções, mas o Atlético não pode mais dar sopa pro azar. O Atlético não tem tempo mais para adiar, somar pontos como visitante no Campeonato Brasileiro. E o Henrique falou aí de 18 jogos até a parada para a Copa do Mundo. De Campeonato Brasileiro são 10, né? São 8 rodadas, até aqui são apenas 18, né? A 19ª vai ficar para depois da Copa. É prioridade máxima. Esses 10 dos 18 jogos do Atlético até a parada da Copa, os 10 do Campeonato Brasileiro, precisam ser prioridade. Foi manchete na toma do bate-bola hoje, Edu, a volta do Maicon, parcialmente, né, aos treinos. Em breve estará de volta. O que agrega de diferente nesse time do Atlético ter o Maicon em campo? Melhor saída de bola, liderança em campo, experiência, o que ele mostrou no pouco tempo de Atlético até aqui, desde que chegou, depois veio essa lesão, mas o Maicon é um cara importante. Ele ainda não jogou com Barba, né? Não. Ele ainda não teve a oportunidade de jogar e ser comandado pelo Barba, mas sendo muito sincero, Pedro Henrique, eu acho que a partir do momento em que o Maicon estiver bem fisicamente apto, ele tem tudo para seguir sendo titular dessa equipe do Atlético no meio de campo, que vai ganhando uma boa briga com o Pérez, que fez bons jogos, o próprio Franco, que é um cara que está sempre disponível.
e quem sabe uma janela bem feita, no meio do ano, uma janela de mercado que precisa de jogadores tanto para o sistema defensivo quanto para essa função de volante. Mas o Maicon é uma das lideranças desse elenco e, para mim, um dos titulares desse Atlético. Ô, Abílio, e os convocados, né? Jogaram hoje. Jogaram? Entraram em campo? Vamos fazer aqui um balancete dos convocados? Vamos lá, Henrique. Só não me pergunte se o Cissé jogou ou não, tá? Essa é uma tarefa. Nenhum site avisa, mas a seleção de Guiné perdeu para Benin por 1-0, tá? É a única coisa que a gente sabe. Agora, se o Mamadi Cissé jogou ou não, a gente ainda não conseguiu esta resposta. Mas vamos com os outros convocados do Galo, porque mais cedo o Equador empatou com a Holanda, esse jogo lá em Eindhoven, na Holanda, 1-1. O Alan Franco foi titular, foi substituído no intervalo. O Preciado entrou, mas aos 89 minutos. Famoso 44 do segundo tempo. Então foi ali só para aquela alteração para dar uma aquecidinha o Preciado. E o Alan Minda, né, que jogou o primeiro amistoso do Equador, ficou de fora e não entrou neste confronto. O Paraguai perdeu para o Marrocos, 2-1, esse jogo lá na França, e o Alonso foi titular durante todo o tempo. Brasil e Paraguai. Paraguai entrando de novo? Não, gente, é o Sub-20. E quem atuou foi o Vitão, né, que é o jovem, né, uma promessa do Atlético aí, 18 anos, zagueiro. Só que também ele entrou aos 89 minutos do segundo tempo, obviamente, né, aos 89 minutos de jogo. Então também quase não jogou o Vitão. Esse jogo foi disputado lá no Canindé. E o Cissé, como eu disse, rapaz, a gente vai descobrir e amanhã a gente traz essa informação se jogou ou não o Cissé. Por que é importante isso, Abílio? Principalmente a questão do Equador. O Equador tá lá na Holanda, tem uma logística, quem sabe, para conseguir que esses jogadores retornem, peguem um voo de São Paulo até Chapecó, e o Atlético estava analisando, estava de olho na minutagem desses atletas, né, para ver se valia a pena ou não que eles fossem para o jogo contra a Chapecoense. E como eu disse então, o Alan Franco jogou só 45 minutos, o Preciado pouco jogou e o Alan ainda não. Então abre aí a esperança que esses três jogadores, pelo menos, além do Ivan Roman, que estava defendendo o Chile, a expectativa é que chegasse hoje a Belo Horizonte, treine amanhã, na parte da manhã. Este é o caso do Ivan Roman, então deve viajar sim para Chapecó e pode ganhar um reforço também dos equatorianos. E a situação do Alonso é mais complicado, né? É mais longe ali, mas não está descartado também. E o Cissé praticamente fora, porque o jogo aconteceu lá em Guiné, então acho que é uma logística mais pesada. Mas pode ter mais reforços o técnico Eduardo Domingues. De todo modo, uma boa notícia, ele tem entrado pelo menos no primeiro amistoso, né? Porque estava com uma lesão, aquele corte que ele sofreu no pé na final do Campeonato Mineiro, desde então não tinha jogado ainda. Não só entrou, como, né, marcou um gol, entrou aos 34 do segundo tempo, fez o gol de empate e depois Guiné virou o jogo contra Togo. Então, deu um cartão de visitas bem legal. Pagaria 20 ou 22 milhões de reais no Tressold se você tivesse o poder de decisão. Isso aí dá quantos euros mesmo? 3,5 milhões? 3,5? 3,5. Cara, sei. Depende. Se o Atlético pagar isso e ainda trouxer o zagueiro para ser titular, beleza. Se isso fizer com que não venha um zagueiro top, aí eu já penso aí eu já não sei. Porque eu não acho o Tressold ficar ruim, não. Eu acho um bom zagueiro, tem feito boas partidas, né? Um time organizadinho, acho que ele joga bem, tudo. Mas tem que ter o Tressold e outro zagueiro. E aí o Alonso deve sair. Se o Alonso sair, espero que chegue um cara pro lado esquerdo, inclusive, né? Tem que chegar um pro lado esquerdo. Mas eu acho que é um bom zagueiro, sim. Não acho que é um valor absurdo pelo Tressold, não. Agora, você não pagaria, né? Vamos lá. Eu tô muito reflexivo com isso aí, cara. Oh, sabe quanto que o Santos pagou no Lucas Veríssimo? Quanto? Quem que você acha que é melhor? Juan Tressold ou Veríssimo? Não, Veríssimo. O Santos pagou 21 milhões. Parece até engraçado isso, né? Coincidência danada, né? 21 milhões que o Santos pagou no Veríssimo. Mas eu sei que já alguém no chat vai falar assim, mas o Veríssimo tem 30 anos. Concordo? O Veríssimo tem 30 anos, é mais velho. Mas eu prefiro um zagueiro de 30 anos, um Lucas Veríssimo, do que o Juan Tressold com seus 26, 27 anos. Eu sou muito mais o Lucas Veríssimo. Pra mim é muito mais bola, sabe? Aí é aquela.
Se o departamento de futebol do Galo tem a capacidade de fazer um mapeamento e achar um zagueiro por 3,5 milhões de euros, de um nível superior ao Tressoldi, eu não compraria. A questão é, será que o departamento de scout do Galo, o SIGA, tem a capacidade de achar um zagueiro por 3,5 milhões de euros melhor que o Tressoldi? Tem minhas dúvidas. E mesmo comprando o Tressoldi, nós temos que trazer mais um zagueiro. Pelo amor de Deus. Não vamos achar que com Lianco e Tressoldi nós estamos melhor do mundo, não. Porque a reserva é o Vitor Hugo, que para mim não era nem para ter renovado. O Ivan Roman é um incógnita. Veja ele como promissor, mas é um incógnita. Entendeu? O Vitão é um incógnita. Também é muito promissor, mas também é uma dúvida ainda. Entendeu? Não bota para jogar. Você acabou de falar aí. Por que estão fazendo isso com o Ivan Roman? Por que não manda o Vitão? Então, Beto, eu não sei, cara. Eu confesso pra você, eu ainda tô indeciso se eu pagaria. Tem hora que eu falo que paga, porque já tá aí, tá adaptado, pelo preço não vai achar outra assim que vai chegar e vai jogar. E tem hora que eu falo, pô, o Santos pagou 21 no Veríssimo, será que o Galo não tem capacidade de achar um zagueiro melhor por esse preço? Lógico que não tem. Não tem. Você tá perdendo tempo. Fala massa, bom dia a todos, finalizando mais um vídeo aqui do canal, muito obrigado pela companhia, espero que a notícia tenha sido relevante para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo, tá? Já deixa o like aí antes de sair do vídeo, tá? Dessa moral aí pro canal, muito obrigado pela companhia de todos, tá bom? E para quem tá chegando, seja muito bem-vindo, tá? Você que não conhece o canal, esse canal que traz notícia todos os dias aqui do Galão, então já se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação. Deixa o seu like aí, seu like ajuda demais o canal, tá? E muito obrigado pela preferência aqui pelo canal, tá bom? Muito obrigado mesmo, vocês são foda. Outra coisa que eu pedi a vocês tira um tempinho aí, quem puder, tá bom? Pra estar compartilhando o vídeo com os amigos, isso aí também ajuda demais o canal. A opinião de vocês também é muito importante pra gente, porque a participação de vocês ajuda o canal a crescer cada vez mais. Então, já quero agradecer a todos aí pela essa força que vocês vêm dando e desejar boas-vindas aos que estão chegando agora, os novos inscritos, tá bom? Vocês fiquem à vontade, tá bom? Esse canal aqui é pra vocês. Eu vou ficando por aqui, deixo um forte abraço pra todos e até a próxima. Assim que surgir notícia, a gente pega e coloca aqui pra vocês. Valeu, massa, tamo junto.